Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, você vai assistir a aula de número 8 do estudo da obra No Invisível. Nós temos aqui hoje um título bem interessante, Como lidar com os impulsos. Isso está na citação da obra em estudo No Invisível. Na agitação nervosa com que se busca o fenômeno, chega-se a proclamar verdadeiros os fatos duvidosos ou fictícios. Pela disposição de espírito, mantida nas experiências, atraem-se os espíritos levianos, que em torno de nós pululam. Multiplicam-se as manifestações de mau gosto e as obsessões das energias que supõem dominar. Muitíssimos espíritas e médiuns, em consequência da falta de método e de elevação moral, se tornam instrumentos das forças inconscientes ou dos maus espíritos, segundo Leon Denis na sua obra No Invisível. E aqui a gente vai trazer um resumo dessa fala, tirada desta obra, para esclarecer para vocês como funciona o nosso estudo, como funciona o nosso aperfeiçoamento espiritual e como eu estou partilhando com vocês, né, que vão assistir mais tarde as nossas aulas, né, ou seja, as nossas videoaulas, que estarão disponíveis para cada um de você que queira assistir aí no nosso canal no YouTube. Lidar com os impulsos mediúnicos exige discernimento e preparação adequada, como nos adverte Leon Denis em No Invisível. Muitos médiuns ávidos por experimentar avançam sem a orientação dos benfeitores, o que pode resultar em desequilíbrio emocional e atração de vibrações prejudiciais. Então, naquela ansiedade para trabalhar, né? Às vezes você não está nem pronto, às vezes você está em processo de preparação, você já quer trabalhar numa mesa mediúnica, né? E você começa, às vezes, visualizar coisas que acontecem ali que são normais, né? E de fácil entendimento para quem tem conhecimento, mas para quem não tem o conhecimento, né? Muitas vezes acha que aquilo é algo inadequado que acontece naquele ambiente, que aquilo não é para você, mas se você não entende e não compreende, por isso que é importante o estudo para você. Primeiro, né, vem a teoria, depois a prática. Por isso que primeiro o médium estuda, depois ele aperfeiçoa os seus conhecimentos devagarzinho e faz a educação mediúnica para servir numa mesa mediúnica com equilíbrio. Porque se ele não tiver esse equilíbrio e esse conhecimento, ele vai sempre estar, digamos assim, questionando, né, tudo aquilo que acontece e nem sempre o dirigente tem tempo de estar esclarecendo tudo o que acontece ali, né? O desafio reside na busca pelo equilíbrio e conhecimento. Médiuns, mesmo bem intencionados, podem se precipitar em experimentos sem considerar a orientação de colegas mais experientes. Mesmo que se baseie na moral cristã, muitas vezes não percebem que o Evangelho de Cristo é a luz que nos orienta a melhorar diante das tentações. Então, veja bem, no momento que eu estou aqui me preparando para trabalhar, buscando a melhor maneira de servir, o que acontece nesse momento? Eu busco estar em conexão com o meu orientador espiritual para ouvir com atenção as informações que vão chegando na minha sintonia. Porque naquele momento eu também posso errar. Eu posso não ter decodificado a mensagem, né, transmitida para do espírito comunicante e transmitir algo que venha da minha cabeça, né? Então isso é normal, porque existe o animismo, né, que é produzido pela alma do médium, e você pode se comunicar trazendo essas informações, né? Continuando, a falta de atenção ao que se propõe a fazer pode levar a sintonias com espíritos desconhecidos e levianos. Veja bem, mediunidades mal conduzidas podem deixar sequelas profundas que serão em futuros tormentos difíceis de resolver. Desconsiderar a gravidade dessas práticas pode levar à obsessão. Então veja bem, quem são as suas companhias? Quem você deseja que esteja caminhando junto com você? São pessoas boas ou pessoas ruins? Eu vou deixar aqui também uma orientaçãozinha. Isso aconteceu comigo, né? Eu sempre trago as minhas experiências. Quando eu comecei
a estudar na casa espírita, eu já era médium, já trabalhava numa outra casa, porém, para trabalhar nessa casa espírita bem conceituada, eu precisava passar 3 anos e meio estudando. Isso eu sempre conto aqui em algum momento dos vídeos que eu venho gravando. O que acontece nesse momento? Lá eu fiquei 3 anos e meio estudando. Então, 3 anos, gente, são de estudo sobre o espiritismo, sobre a mediunidade. É um estudo teórico. Você vai estudar as obras basilares do espiritismo, as obras complementares de André Luiz e outras obras, né, que você tiver interesse em estudar. Então, o que acontece? No primeiro semestre, né, na primeira fase, que são várias fases, na primeira fase, o que você vai estudar de cara, inicialmente, que o seu dirigente vai solicitar, é o Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos? Porque foi escrito pelos Espíritos, ele traz uma série de informações, de cuidados que você tem que ter, justamente com essas criaturas, né, levianas. Porque a sua afinidade fluídica, você pode, num determinado momento, né, estar se afinizando com uma dessas criaturas, sendo um impostor. Aquele que quer se apossar da sua mente, dizendo que é um orientador espiritual, que é um benfeitor e que vai te ajudar e que veio para isso. E você acredita porque você não tem esse conhecimento, ainda não tem esse know-how, porque você não passou pela educação da mediunidade. E o que significa passar pela educação da mediunidade? Significa que você vai educar as suas aptidões mediúnicas, os seus impulsos. Ora, lá naquele momento, mesmo que você goste de falar, de expressar, que seja uma pessoa que tem um conhecimento profundo, mas de uma outra área de atuação, tá? Que você saiba falar bem, palavras muito bonitas e profundas, né? Palavras que muitas vezes eu vou ter que buscar no dicionário para entender o que você está falando, da sua cultura, né? Então, o que acontece nesse momento? Não adianta você saber tudo disso e não saber nada sobre o espiritismo. Entendeu? Então lá você vai aprender e aperfeiçoar o seu conhecimento. Lembrando que no momento que você começa a entender esse lado, a educação mediúnica, o seu mentor espiritual está ali, o seu orientador, vai te ajudar a treinar a aptidão que você vai começar a trabalhar. Se é através da psicofonia, você vai receber um irmão na sua mente e vai transmitir o recado. Mas, Nancy, como é que acontece isso? Como é que acontece esse mecanismo? Você aprende lá. Você recebe tudo na sua mente e vai transmitindo com o olho fechado, na maior calma, paciência. Mas tem uns que chega bravo, você bate na mesa. Você pode até bater na mesa por algum momento. Mas o seu dirigente vai te chamar a atenção e vai dizer, olha, não precisa disso. Bateu dessa vez, não bata mais. Por quê? Porque você tem que educar. Você está ali fazendo o quê? Educando. Então, para isso, você precisa estudar e treinar para educar a sua mediunidade. A prudência surge a guardar as esperas e desenvolver o conhecimento das próprias aptidões mediúnicas. A partir desse ponto, permita-se exercícios com paciência, buscando uma evolução constante. Assim, a mediunidade se desenvolve de maneira segura e responsável, em sintonia com espíritos benevolentes. Então, veja bem esse resumo que eu fiz e que eu estou lendo aqui para você. À medida que eu me dispus a estudar essa obra com o Leon Denis, ele chega na minha sintonia e diz, toda vez que você lê um trecho do meu livro, você vai escrever um resumo e eu vou te ajudar. Então, veja bem, olha como eu já recebi a informação do Espírito Amigo que ia me ajudar. Este texto que eu li é coerente ou não? Então, quando eu li, reli, observei cada parágrafo, eu fui observando, poxa vida, esse é um texto coerente. Foi esse Espírito Amigo que me ajudou. Então, é assim que você vai aperfeiçoando o seu conhecimento. Aprimorando a dedicação ao estudo do Espiritismo, médiuns encontram bases sólidas para atuar como instrumentos do bem. Engajados em trabalhos caritativos e produtivos, afastam-se das práticas frívolas que não criaram ao progresso espiritual. Engajado em trabalhos criativos e produtivos, afastam-se das práticas frívolas
porque não criaram ao progresso espiritual. Ao superar os obstáculos e aprimorar a própria conduta, os médios se capacitam para serem canais de comunicação supervisionados. Eu não transmito o que eu quero. Eu não vou escrever aquilo que eu desejo. Eu vou escrever aquilo que é útil, que o espírito comunicante está me transmitindo, e eu não vou mudar só porque eu não concordo com o que ele está falando. Porque às vezes ele pode me pedir para escrever uma mensagem, e essa mensagem seja para chamar a atenção dos médiuns que não estão fazendo a coisa certa. Tipo, puxão de orelha. E aí eu vou dizer para o pessoal, ah, não, era uma coisa simples, eu não vou ler. Se eu não ler aquela mensagem ali, tá? Eu vou estar omitindo os fatos que eu recebi e não vou ajudar o grupo a evoluir e melhorar naquele quesito. Por isso é importante a participação de todos, e todos têm a sua utilidade no meio, ok? Com confiança e preparação, poderá servir com segurança, atraindo bons espíritos pela sintonização moral elevada. Serão tratados em experimentos treinados e instrutivos. Dessa forma, as manifestações mediúnicas ocorrem no momento oportuno, guiadas pelos benfeitores espirituais. Nesse percurso, a jornada de aprimoramento é essencial. Reconhecer nossas falhas e desejos é fundamental para evoluir. Somente ao servirmos a caridade, eliminando o egoísmo e frivolidade, nos tornamos dignos de condutas e fenômenos com responsabilidade. Assim seremos instrumentos ansiosos, preparados para a condução das manifestações mediúnicas sob a orientação da espiritualidade superior. Então, veja bem, cada pessoa no seu tempo busca evoluir espiritualmente, materialmente, emocionalmente, buscando o equilíbrio mediúnico para servir e trabalhar numa casa espírita com amor e humildade. Se você não participa dos encontros, se você não tem empatia pelas pessoas que estão ao redor, você não vai evoluir naquele grupo. Não vai. Então, por isso é importante a preparação prévia. Quando você se prepara, todas as pessoas que estão ali buscam te ajudar, buscam te acolher. Se você errar, aquelas pessoas estão ali para te ajudar e não para jogar pedra em você. Já dizia Jesus, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, quando eu estava na casa espírita, veja bem, eu vou trazer mais um dos meus experimentos, né, das coisas que eu passei por lá. Eu trabalhei numa casa espírita, onde eu fiquei 3 anos sentada num cantinho. Era uma reunião de desobsessão. Eu visualizava aquela reunião, via tudo o que acontecia, as entidades que eram trazidas, as que eram esclarecidas, as que eram benevolentes, as que eram zombeteiras, brincalhões, aqueles que eram impostores. Eu aprendi tudo isso na prática, assistindo. Eu não tinha a permissão de sentar na mesa para participar, apesar de ser médium. Mas eu aceitei, fiquei sentada lá numa cadeirinha no canto, porque me ajudou, me preparou. Foi tudo que eu precisava para adquirir o meu equilíbrio mediúnico que eu tenho hoje. Agora, se eu fosse uma pessoa orgulhosa, egoísta, vaidosa, cheia de melindres, eu não teria ficado ali. E quantas pessoas falavam para a dirigente e diziam assim, olha, fulana, a Nancy, ela já tem condições de sentar aqui na mesa com a gente. Não, deixa ela lá na cadeira, ela não está pronta ainda. Mas eu ficava com raiva. Não, eu não ficava triste. E aí tinha o trabalho de assistência espiritual nas macas. Então, veja bem, o pessoal lá, não gostava que eu ficava lá junto nas macas. Não gostava. E o que eu fiz? Eu fui trabalhar com um caderninho desse aqui, anotando o nome das pessoas que chegavam para consultar, né, para passar pelas macas, para receber o tratamento. E eu pegava, né? Era eu quem ia na prateleira e pegar os remédios, que era tudo natural, né? Tudo chás, eram folhas de chás, tudo preparadinho nos pacotinhos, né? Então, era mel, essas coisas todas que pegavam lá para doar, para o pessoal levar para casa para preparar os chás que eram passados lá. Gente,
Quando eu ia pegar a ficha para pegar as coisas na prateleira, já tinha uma outra pessoa que já tinha pego tudo. Eu não tinha a oportunidade de servir por causa do ciúme daquele ambiente. E eu ficava apenas observando. Certo dia, o espírito amigo, que era um médico, é um médico, que trabalha lá com a médium, né? O que aconteceu? Ele chega em desdobramento e me conta toda a história dele. Eu falei, meu Deus, é você mesmo, meu irmão? Essa é a sua história, minha história. Quando você for para o centro, chama a dirigente dona fulana e conta a minha história para ela. Aí eu fiquei calada, falei, eu vou fazer isso nada. Isso vai ter problema. E aí quando foi um dia lá, a gente descontraída, não estava no dia de trabalho, era uma ação que a gente estava fazendo. Aí eu falei assim, olha, eu estive no astral com o doutor e ele me contou a história dele. Ele falou, qual foi a história que ele contou para você? Eu falei, a história foi que ele foi filho único, o desejo dos pais dele era que ele fosse um médico cardiologista, e ele foi. Ele conseguiu, porém tinha um desejo. Não era para casar tão cedo, era para servir aos pais, da forma que os pais tinham planejado, ser médico, fazer especialização em cardiologia, que assim que terminasse a especialização dele, ele ia voltar para a cidade dele, o pai ia montar um consultório, não, ia montar uma clínica para ele, para ser referência na cidade. E ela falou, nossa, é verdade, ele me contou isso. E olha que eu nunca tinha falado sobre isso com ela, né? E aí aquela coisa foi se desenrolando, eu fui contando o restante, tal. E ela falou, é isso mesmo. Gente, foi assim, sabe, jogar um balde de água fria na pessoa? A mudança foi pior, porque eu não tive, foi mais nenhuma oportunidade, entendeu? Mas isso, gente, não fez da Nancy essa pessoa de não voltar lá para ajudar as pessoas que eu estava ajudando. Não era ela, eu estava ajudando, eram as pessoas que precisavam, entendeu? Então, nesse momento, todos nós somos médios, somos iguais. Recebemos orientações espirituais vindo da espiritualidade para ajudar quem precisa aqui na Terra. E quando o espírito encontra acessibilidade no médio, preparado, estudado, comprometido com a caridade, ele recebe de várias partes do plano espiritual espíritos diversos para transmitir recados, mensagens, escrever livros, trazer informações que vão servir pertinentes para todas as pessoas do grupo ou da casa espírita que ele trabalha. Então, o ciúme, a inveja, o orgulho, a vaidade, tudo isso interfere na evolução do grupo, da casa espírita, até mesmo do médium, né? Mas nós estamos no planeta Terra, precisamos aprender todos os dias e devagarzinho a gente vai aprendendo, não é verdade? Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula de número 8 da obra No Invisível. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, deixe aqui a sua história, deixe a sua mensagem, né, informando qual foi a mudança na sua vida, o que mudou desde quando você começou a assistir os nossos vídeos, né? Você tem consciência de que está melhor do que ontem assistindo esses vídeos da Nancy? Um abraço e até o nosso próximo encontro.